Recentemente eu fui no cinema e eu acho que foi a primeira vez esse ano. É, a primeira vez esse ano. Eu não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui no Rio, o cinema tá custando, assim, a inteira R$ 50. Talvez um pouco mais, dependendo da sessão que você vai, se é 3D, e, enfim, é surreal. E é por isso que fazia séculos que eu não ia no cinema, porque assim, dinheiro não dá em árvore. E eu assisti divertidamente. Dois. Eu tinha assistido o primeiro já, e eu confesso que eu achei fofinho, achei bonitinho, mas eu não fiquei tão encantada como as pessoas em geral ficaram. Então, quando chegou a onda desse segundo filme e tudo mais, tava todo mundo super na hype e eu tava apenas, legal, fofinho, ok. Achei interessante essa questão das novas emoções e tal, mas assim, tava de boas. Fiquei com um pouquinho de medo de ter barraco na minha sessão e teve barraco na minha sessão. Vocês estão vendo essa questão dos barracos que estão tendo nas sessões de Divertidamente? Tava tendo, né? Cara, vergonha alheia pra mim é quase fatal. Eu sinto que eu, de fato, vou morrer ali de ataque cardíaco, de vergonha, vendo os outros brigando, dependendo, tipo assim, do motivo da briga. Mas enfim, o propósito aqui do vídeo é que eu amei o filme, eu adorei. Eu acho que é pelo fato dela estar crescendo e por ter novas emoções, e emoções que a gente consegue familiarizar melhor, né? Porque elas são um pouco mais complexas e tudo mais. E eu senti até que o filme ele não é muito pra criança, não, sabe? Mas acontece bastante, né? Essas coisas que geralmente são focadas pro público infantil, às vezes são super profundas. E é interessante de qualquer maneira, porque a criança tira uma coisa disso e a gente adulto tira outras coisas da história, né? Inclusive alguns dos meus alunos pequenininhos viraram e falaram assim: teacher, você vai odiar a ansiedade, ela é uma chata, mas assim, tadinha, né? Você vai entender depois, eles não querendo me dar spoiler. E eu tava, eu vou odiar a ansiedade? Porque a gente vê com outros olhos, né? Eles veem como se fosse um personagem e tudo mais. E a gente entende a complexidade por trás desse personagem. Enfim, eu vou fazer um vídeo que provavelmente ele não é, de fato, um vídeo, super inovador. Várias pessoas já devem ter feito. Eu não vi, mas com certeza fizeram. Mas eu vim fazer a minha versão de indicar um livro de acordo com as emoções do Divertidamente. Mas antes de começar, só não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Todos esses livros vão ter link de compra aqui embaixo. Comprando pelo link, vocês ajudam o canal e não pagam nada, além do que vocês já iam pagar por isso. Me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente no Scooby, que eu também atualizo bastante as minhas leituras. E é isso. Vamos para as emoções. Vamos começar com a alegria, né? Que assim, combinando com vocês, eu não sei se vocês assistiram o filme, mas ela me irritou um pouquinho. Cara, sabe, esse otimismo, até a parte que ela meio que dá uma chacoalhada, eu falei, amiga, finalmente. Mas na vida real a gente tá sempre buscando por ela, né, pela alegria, enfim. Então se você também tá buscando por ela, talvez você encontre um pouquinho dela nesses livros que eu vou indicar. Eu escolhi 2, pra também não ficar, sabe, uma lista gigantesca, porque é bem a minha cara fazer 50 minutos de vídeo, né. Vamos lá, o primeiro que eu vou indicar aqui é A Casa no Marcerulho, essa fofura maravilhosa desse livro, que ele, assim, ele é um quentinho no coração, então foi isso que eu mirei nessas indicações, sabe, a alegria, aquele quentinho no coração quando você termina de ler, que parece que tá tudo completo, tudo bem. E esse livro, ele deixa essa sensação na gente, sabe, de que é uma cozy fantasy, como as pessoas chamam, sabe, é bem acolhedora, você começa a ler, tem toda essa parte fantástica dele, que te transporta automaticamente pra história, tem essa questão aí por trás do personagem principal, que ele trabalha para um governo, onde ele fica visitando orfanatos para ver se as crianças mágicas estão sendo teoricamente bem tratadas, sabe? Uma vida ali meio que metódica, em cima das regras, tudo ali baseado no que tem que ser. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Se você não deixa suas emoções fazerem parte do que você faz no seu dia a dia, você tá vivo de verdade. E aos poucos ele vai percebendo isso, principalmente quando ele é indicado pra ir nesse lugar aqui, que tá na capa, que é esse orfanato distante de tudo. E lá tem as crianças mágicas mais perigosas, sabe? Incluindo, assim, o filho do anticristo. Na verdade, é o próprio anticristo, né? Criança. E é muito incrível a forma como esse orfanato todo misterioso dessas crianças que possivelmente vão ser super perigosas, sabe? Como ele acaba se aproximando delas e entendendo que o trabalho dele tem que ir além. Eu sou apaixonada nessa história e com certeza encontrei alegria que talvez vocês encontrem também. O outro livro baseado nessa emoção que eu separei aqui pra vocês é o The Sun is Also a Star, que é O Sol Também é uma Estrela. Ele tem aqui na edição PTBR. E esse livro, ele é fantástico.
fantástico. Eu acho muito incrível porque ele se passa todo em um dia só. E esse dia parece que ele não termina nunca. Essa família da personagem principal, de uma das personagens principais, eles estão sendo deportados dos Estados Unidos e ela não sabe como é que vai ser a vida dela a partir de agora, porque esse é o último dia antes dela ter que viajar, antes de ter que sair para os Estados Unidos, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Ela é uma pessoa super prática, assim, tudo na vida dela é isso, é o certo ou o errado, ela é muito lógica, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem um outro personagem que ele é o oposto disso. Ele vem de uma família que espera que ele tenha um futuro todo delimitado, todo traçado, sempre um ótimo aluno, um ótimo filho, mas o sonho dele é ser poeta. E aí essas duas pessoas com personalidades tão diferentes em momentos tão cruciais das vidas, né? Eles acabam se cruzando, se conhecendo, e a gente vai passar esse dia aí com eles. E é muito fantástico, e é incrível quão profundo esse livro consegue ser. Ele vai tão fundo, e ele toca tão fundo. E a gente tem capítulos com o ponto de vista dela, é da Natasha, o ponto de vista dele é o Daniel, e a gente tem o ponto de vista do universo, que é a parte mais fantástica. As minhas partes favoritas são o ponto de vista do universo, porque ele vai te dando não só a história ali da Natasha e do Daniel, mas como das pessoas que eles encontram, como cada coisa na vida é conectada, como a sua vida é conectada com a vida de milhares de pessoas e você nem percebe, como todas as suas ações têm reações que reverberam, sabe? E que impactam diretamente a vida de outras pessoas. Então, assim, é fantástico. Eu terminei esse livro assim. Bom, vamos lá. A gente vai aqui pra minha parte favorita. A pessoa com essa cara super depressiva. Mas é a tristeza, né, gente? Eu adoro um drama. Eu adoro um livro de tristeza. Eu não quero que a minha vida seja uma tristeza, mas eu amo ler uma tristeza, sabe? E vamos ser sinceros que a tristeza do filme, várias vezes, é ela que salva o rolê, né? Cada um tem um gatilho diferente pra tristeza, né? Sei disso, é claro. Mas eu, particularmente, chorei com todos esses livros que eu vou falar aqui pra vocês agora. Vamos lá, eu tentei me segurar, tá? Isso aqui sou eu tentando me segurar. E aí, eu escolhi esses aqui. Pra indicar livros de tristeza pra vocês. Eu me segurei, acreditem, eu me segurei. Eu ia escolher mais, tá? O primeiro é uma tristeza que a gente pode encaixar com alegria junto. Porque ele termina com um quentinho no coração. Mas ele é triste, ele tem seus momentos tristes e eu chorei bastante. Então a tristeza e a alegria, elas andam assim, né? Juntinhas. Vamos lá, eu tô falando de Árvore dos Desejos. Esse livro aqui, inclusive, é um livro muito bom pra quem quer ter uma leitura rápida. Super dinâmica. Tipo, dá pra você ler tranquilamente em uma questão de 1h30. Sabe, você senta, começa e termina. Eu li ele no final do ano, tem uns 2 anos já, se eu não me engano. E virou um dos meus favoritos, ele é fantástico. Ele tem essa questão de ludicidade, né? Ele é bem lúdico, mas ele não chega a um realismo mágico muito doido, não, tá? E a gente segue a história desse Carvalho, é o Carvalho, né? Isso, é o Red, ao longo dos muitos anos em que ele vive aí nessa rua. E aí a gente acompanha a evolução dessa rua, dessa vizinhança, das famílias que moraram nessa casa do lado de onde vive esse Carvalho, essa árvore, dos animaizinhos que habitam essa árvore, até que a gente acompanha uma família recém-chegada e morando do lado desse Carvalho. As pessoas geralmente anotavam pedidos nele, sabe? E ele nunca se meteu na questão de ninguém. Só que ele fica muito tocado pelo pedido dessa menininha, dessa criança que acabou de se mudar. E a história vai a partir daí. O tipo de livro que você lê uma vez e que ele vai arrumar um cantinho assim dentro do seu coração e vai ficar pra sempre, sabe? E eu chorei horrores lendo esse livro. Eu fiquei muito emocionada. É lindo. Leiam, deem uma oportunidade. E é lindo, né? Essa edição tá fantástica. Outro livro que eu chorei horrores e que eu acho que muita gente chorou lendo também, porque eu já vi várias pessoas falando, é o A Man Called Otto, que é o Homem Chamado Ove. Tá, assim, já tem PTBR também. E, cara, você quer acabar com as minhas estruturas, é você colocar animaizinhos, crianças ou velhinhos em livro como personagem principal. É o fim da minha vida, tá? E aqui a gente acompanha um velhinho e tem um gatinho, entendeu? Juntou, é isso, já era. E ele é super mal-humorado, e ele mora numa vizinhança em que ele toma conta da vida de todo mundo. Ele é um insuportável, mas tem um motivo pra ele ser insuportável. A gente vai acompanhando a vida dele, tanto no presente momento em que uma nova família se muda pra vizinhança e ficam tentando meio que fazer
amizade com ele. E ele tá assim, eu não quero pessoas, entendeu? Me deixa em paz. Ele acabou de ser demitido depois de anos trabalhando numa mesma empresa, se dedicando a essa empresa. Teve uma tragédia recente na vida dele, que é, tipo assim, que acabou com as estruturas dele. E a gente acompanha ele no seu momento mais difícil. E ao mesmo tempo, ele tentando superar tudo isso com a ajuda dos vizinhos que ele não queria que estivessem envolvidos na vida dele, mas acabam se envolvendo e salvando a vida dele no processo. Então, assim, é fantástico. Eu amo essa história, eu amo esse livro. Você vai se envolver. No começo você fica com uma raiva profunda dele, e aí depois você vai entendendo o porquê dele ser assim, as coisas que aconteceram na vida dele que levaram a ele a chegar nesse ponto tão extremo. Você se identifica tanto, e várias vezes eu pensei, cara, se eu tivesse passado por metade do que ele passou, seria bem pior, entendeu? O convite perfeito pra vocês chorarem desidratando, sabe? Gente, a minha cara, ela... Olha só, meu nariz, ele tá vermelho. Eu tô com uma alergia que não tá me abandonando. Então, assim, eu tô espirrando a cada 5 segundos aqui, entendeu? É isso. Então, eu vou ficar igual uma rena de Papai Noel, mas não tem o que fazer. Outro livro que eu separei aqui da tristeza é Água Fresca para as Flores. Esse daqui... Cara, desde que eu li esse livro, eu não consigo parar de pensar nele. Ele é incrível. Ele fala de um dos meus temas favoritos, que é morte. Eu adoro ler sobre isso. E ela trabalha num cemitério. Então a gente acompanha a história dela morando nesse cemitério e ajudando ali no processo de despedida das famílias com seus entes queridos, as pessoas que sempre vão no cemitério visitar a lápide e cuidar da lápide dos seus entes queridos, aqueles que estão abandonados, mas ela não tem nenhum poder sobrenatural de ver mortos, não. É uma coisa relacionada à vida mesmo, às pessoas que ficaram para trás, é a história das pessoas, e ela vai sempre confortando e conhecendo as pessoas, e compartilhando um pouco desse momento difícil da vida delas, até porque ela carrega uma dor muito grande e tem um passado bem misterioso que a gente vai descobrindo ao longo das páginas, sabe, ao longo da história. Entra aí também uma pessoa misteriosa que vai visitar ela e ele tá ligado ao passado dela, então assim, a gente vai desvendando isso aos poucos, conforme vai conhecendo mais do passado e do presente da personagem principal, e assim, é tocante, é lindo. Eu marquei, olha só quanta coisa eu marquei nesse livro. Ele é, assim, tudo fantástico. Eu amei. Indico demais. E o último livro da tristeza que eu vou indicar aqui, porque eu me segurei muito, é 100 Milagres. Esse aqui é um não-ficção, então pra galera que curte ler um não-ficção, ele conta a história da Zuzana, e é meio que uma biografia da vida dela. Ela morava na Tchecoslováquia, e ela sobreviveu, né, durante o Holocausto, foi parar em campos de concentração, e a gente conhece um pouco mais da história dela, e de como a música, de certa maneira, salvou a vida dela. E assim, é um livro pesado, no sentido de que tem muita coisa da história, tem muita tragédia, tem muitos relatos que são difíceis demais de ler, principalmente porque a gente sabe que é real, né, que isso de fato aconteceu e aconteceu na vida dela, e a gente fica impressionado como ela conseguiu sobreviver a toda essa dor, toda essa tristeza. Então, assim, não é fácil de ler, é bem pesado mesmo, mas a autora, né, que escreveu ali, fez a biografia junto com ela montou o livro, estruturou ele de uma maneira que fica um pouco mais tranquilo da gente ler, no sentido de que quando começa a ficar muito pesado, ela muda o tempo. Então a gente fica tipo de idas e vindas do passado dela, no período do Holocausto e tudo mais, e o futuro dela. Então a gente fica alternando entre um e outro de uma maneira que você consegue dar uma respirada durante a leitura, mas assim... É punk, tá? E assim, eu chorei muito, marquei muitas coisas, e eu terminei o livro, assim, em estado de choque, sabe? Então, assim, fiquem avisados, mas assim, baita livro, baita história, e eu acho que é muito importante a gente sempre ler sobre isso, porque são coisas que a gente não pode deixar esquecer, que essas tragédias, essas coisas horrorosas aconteceram no passado, porque essa é a única maneira da gente evitar que isso se repita no futuro, né? Então, assim, indicadíssimo, indicadíssimo. Agora, pra falar de medo, eu não sei vocês, mas eu tenho um cagaço enorme, assim, pra coisas de terror. Não assisto nada de terror. Não, evito ler o máximo de terror possível, mas eu já li, tá? Eu li um ou outro. Então, assim, foi muito difícil eu conseguir juntar uma listinha de indicações de coisas que me deixaram, de fato, com medo. Não porque eu não tenha medo, mas simplesmente porque eu evito ler qualquer coisa que eu suponho que vai me fazer ter medo. Então, assim, se você lê muito terror, isso daqui vai ser nada pra você. Mas se você não lê terror e você tá afim de ler, talvez seja bom, porque assim, eu fiquei morrendo de cagaço, mas eu acho que existem coisas piores.
Então eu vou começar aqui com os 3 da Sarah Lotz. Ai, meu Deus, apagou minha luz aqui, calma aí. Então esse livro aqui da Sarah Lotz, ele é um... Pra mim ele é terror, mas ele segue uma questão de thriller também, porque a gente tem um avião que... Ele é lindo, né? Um avião que cai e morre todo mundo, menos essas 3 crianças, não é isso? Faz um tempo que eu li. Menos essas 3 crianças. Aí você já pensa... Ok, crianças possuídas, porque assim, a gente vai acompanhando a história delas através de relatos de jornal. Tem uma jornalista que está investigando os sobreviventes dessa queda de avião, porque os registros tirados da caixa preta são bem bizarros, assim, sabe, dos últimos momentos das pessoas que estavam nesse avião. Então ela tá juntando tudo que ela consegue para desvendar o que aconteceu e para acompanhar essas crianças sobreviventes. E assim, crianças possuídas do demônio. Sabe, a parada assim é bizarríssima. Eu fiquei em vários momentos muito, muito assustada. Eu não conseguia ler o livro à noite. E assim, cagaço real, tá? Porque assim, elas não sobreviveram porque elas estavam puras. Elas sobreviveram como crias do tinhoso. Porque assim, sério, inclusive a família, uma das famílias que abrigou as crianças, eu acho que era o tio dessa criança. Meu Deus, eu já tinha falado, o que eu posso fazer? Chama um padre, exorciza essa criança. Porque assim, na minha casa não entra sem um exorcismo. O outro é A Essência do Mal, que é outro aí que, assim, eu nem estaria nesse lugar para início de conversa. Mas a gente tem aqui um rapaz que ele é um cinegrafista, se eu não me engano. E aí ele tem que fazer imagens desse lugar, dessa montanha aí, que é assombrada. E ele vai pra esse lugar, sofre um acidente, morre uma cacetada de gente, e ele não morre, mas ele fica sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu nesse dia lá, que ele tá fazendo esse documentário. E tem uma lenda, né, ao redor dessa montanha, de uma criatura chamada Besta. Tipo assim, agora você vai fazer um documentário numa montanha assombrada que tem uma criatura que dizem que é a besta que mata todo mundo. Assim, você tá pedindo pra morrer. Essa é apenas a minha opinião. Mas... E aí ele fica ouvindo vozes e tentando, tipo, se lembrando de flashes do que aconteceu no passado, desse trauma, porque ele esqueceu muita coisa. Ele resolve voltar pro vilarejo lá pra descobrir o que aconteceu, sabe? Por quê? E pra finalizar, o máximo que eu consegui dedicar, né, nessa parte de medo foi o It, a coisa do Stephen King. Essa é minha edição pocket em inglês aqui, eu li aqui. Tá toda marcadinha. Na verdade, eu li e, pra piorar a situação, eu ouvi o audiobook junto. Apavorante. Toda a coisa, que a experiência ficou 3 vezes pior por causa do audiobook, porque ele é muito sinistro. E assim, eu não tenho medo de palhaço. Então, assim, a coisa que mais pega aqui é o suspense, sabe, da coisa. E deixa tudo muito mais creepy por causa da forma como o ator tá narrando aqui a história. Então, assim, eu indico super o audiobook. Eu indico com ressalvas. Porque, né, ninguém merece o que acontece naquela cena lá no final. Enfim. Ok, vamos então pro nojinho. Eu adoro o nojinho do filme. A personagem é incrível. Agora, na leitura, eu vou cortar um pouquinho pela tangente e eu vou pro sentido mais do gore. Sabe? Aqueles livros que realmente te deixam com nojo conforme você vai lendo. Começar com o pior de todos. Porque eu particularmente tenho medo desse autor. E uma vez eu encontrei ele na Bienal, mas eu não falei com ele porque eu simplesmente virei e fui pro outro lado. E todo mundo diz que ele é um amor de pessoa, mas eu tenho um pouco de medo depois que eu li os livros dele. Que é o Rafael Montes. Que é o Suicidas. Então, assim, nojinho é pouco perto de tudo. E poderia muito bem se encaixar na questão do pavor, do terror. E, né, aqui também, porque tem umas coisas horrorosas que acontecem nesse livro. Então, assim, ele é um livrão, no sentido de que ele é extremamente bem escrito. O final do livro, ele explode sua cabeça e você fica ali chocada com as coisas que vai acontecendo ao longo da história. Então, assim, deixo aqui o alerta para todos os gatilhos, tá? Todos os gatilhos que existem estão nesse livro aqui. Então, assim, dá uma olhadinha antes, dá uma pesquisada antes de ler, porque ele não é um livro para todo mundo. Outro é o Battle Royale, que é do... Ai, não vou nem me atrever. E esse livro daqui, ele é um clássico também, já considerado um clássico, né? E assim, nojinho, porque eu achei que ele ia pra um lado e ele vai muito mais fundo do que isso, porque as mortes são extremamente bem narradas e detalhadas,
sabe? Vorazes, sabe? Só que ele veio antes de Jogos Vorazes. É levado pra essa ilha e eles precisam se matar. É a turma inteira do mesmo ano, da mesma escola. Então você tá matando seus colegas que você estudou durante anos. E o último da questão do nojinho é o gótico mexicano. Eu li esse livro tem um tempinho também. Ele é lindo demais, né? E ele tem essa vibe realmente muito gótica na narrativa. Você sente isso a cada página. Tem a questão muito dark dessa casa assombrada e sair, que tem uma vibe totalmente diferente, mas ela é obrigada a ir pra esse lugar pra tentar descobrir o que tá acontecendo com essa parente dela, que parece que ficou doente, que não sai do quarto e que tem alguma coisa muito esquisita acontecendo nessa casa. E assim, tem umas cenas nojentaças de fungos e coisas que assim, eu tava sabe? Enquanto eu tava lendo, assim, punk. Chegamos no Raiva e vamos combinar que ele é irado demais, né? Eu me identifico com ele em diversos momentos, sendo muito sincera. E aqui vão algumas indicações de livros que me deixaram com raiva, que eu fiquei tão envolvida na história, tão envolvida com os acontecimentos, que eu tinha raiva profunda dos vilões e das coisas que estavam acontecendo, porque eu queria que tudo desse certo, sabe? São aqueles livros tão bem escritos que te levam numa montanha russa de emoções. Então eu vou começar com o meu amorzinho e o famigerado, que divide opiniões, O Ceifador! Eu sou completamente apaixonada nessa trilogia. É absolutamente tudo pra mim. Mas eu sei que tem gente que odeia com muita força. Então, assim, ou ama ou odeia. No meu caso, eu amo com todo o meu coração. E eu brigo por essa trilogia, entendeu? Então, assim, vocês nem ousem. E esse livro, de fato, me levou a 500 emoções diferentes, inclusive raiva do vilão aqui, que, assim, pelo amor de Deus, esse vilão, entendeu? Então as coisas que iam acontecendo iam me tocando profundamente. Então quando eu era pra ficar feliz, eu ficava muito feliz. Quando era pra ficar emocionada, eu ficava super emocionada. E na hora da raiva das coisas acontecendo, eu ficava com um ódio mortal. Fantástico, excelente, escrito, tipo assim, de maneira brilhante. É uma grande reflexão da nossa sociedade, pra onde a gente tá caminhando, né? Porque é um mundo onde as pessoas não ficam mais doentes, não tem problemas, é tudo perfeitamente organizado, elas não morrem mais, alcançaram a imortalidade. Ele é regido por uma inteligência artificial que controla tudo de maneira perfeita, e por causa disso a população tá crescendo demais e a gente precisa dar um jeito nisso, porque não tem mais lugar pra todo mundo. A maneira de mudar isso é que existem os ceifadores, que são pessoas designadas a matar as outras pessoas a partir de uma sequência de coisas regras que eles seguem, eles vão ter esse controle de natalidade, porque assim, tá complicado, já que ninguém morre. Outro é o Mundo em Caos, que assim... Ai, que raiva. Nesse caso aqui, eu passei raiva com o vilão. Sério, tudo vai acontecendo, as coisas mais absurdas vão acontecendo nesse livro, e você fica assim, não é possível. Sabe, as coisas não dão certo. E você fica, não é possível. Eu passei muita raiva lendo esse livro, sendo sincera. Tanto que eu tenho o segundo. Eu não lembro, eu acho que eu não li o segundo. Porque, assim, eu não superei as coisas absurdas que aconteceram nesse primeiro. Eu fiquei com muita raiva. Eu não esqueci de tanta raiva lendo um livro, sério mesmo. E ele já começa com uma premissa muito doida, né? Porque todas as mulheres morrem, só ficam os homens no mundo. E eles podem ouvir os pensamentos uns dos outros. É o próprio inferno na Terra, né? Vamos ser sinceros. Eu coloquei esse aqui porque eu preciso mencionar ele de alguma maneira. É difícil pra galera pegar ele pra ler se você não lê 40 mil livros antes, enfim. Mas tá aqui, né? É Dama da Meia-Noite, dos Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare. Se você quiser começar nesse universo da Cassandra Clare, tem vídeo aqui no canal explicando tudo, ordem de leitura, tudo certinho. Vou deixar passando nos cards e vou deixar também a playlist toda da Cassandra Clare. Tudo que você quiser saber tem aqui no canal, tá? Eu tenho 500 milhões de vídeos da Cassandra Clare aqui. Mas o que dizer da tropa? Você já leu Cassandra Clare? Você já leu Os Artifícios das Trevas? Então, pra definir a questão da raiva, a tropa. É só isso que eu preciso dizer, que quem leu, não existe raiva maior. A tropa, né? E mais um livro que te leva numa montanha russa louca de emoções, inclusive de raiva e de surpresa, é Fúria Vermelha, essa trilogia fantástica do Pierce Brown, que em diversos momentos eu ficava assim, cara, o autor se colocou o personagem numa situação que é impossível dele sair. Como ele vai sair dessa situação? É impossível. E aí ele arrumava uma maneira que eu nunca pensei
na minha vida. Porque muitas vezes a gente lendo os livros, os conflitos vão acontecendo, as situações vão acontecendo e você pensa, cara, é só você fazer isso que você resolve o seu problema. Alternativa para os problemas dos personagens. Aqui, eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia ver uma saída. Sim, eu senti muito desespero, eu senti muita raiva e eu senti muitas coisas dentro dessa trilogia como um todo. E eu indico demais. Agora a inveja, a maior puxa-saco da ansiedade, vamos concordar? Nesse caso aqui, os livros que eu separei são livros que eu acho que eles são incrivelmente bem escritos. São livros tão fantásticos que eu tenho inveja do autor, porque eu queria ter tido a capacidade de ter escrito uma coisa da maneira que esse autor ou autora escreveu, entendeu? Então, assim, a inveja parte de mim. O primeiro deles, por que não? Cinder, da Marissa Meyer. Eu já enalteci tanto essa série aqui no canal, que, assim, se você chegou agora e não sabe o quanto eu amo essa série, ou não sabe nada dessa série, eu tenho um vídeo específico aqui no canal pra série toda, falando de toda a série. Eu indico muito que vocês assistam e que vocês leiam, porque, assim, fantástico. São os melhores livros de releitura que eu já li. E eu gosto muito de ler releitura de princesas, sabe? E aqui ela vai fazendo releituras das princesas, mas de uma maneira meio futurista. Tanto que aqui a Cinderela era uma ciborgue. Essa série é fantástica e eu sou completamente apaixonada. A pilha tá ficando grande aqui, quero ver guardar isso tudo depois. O próximo livro que eu coloquei aqui é As 10 Vantagens ou Desvantagens de Morrer Depois de Você, da Fernanda de Castro Lima. Fernanda, maravilhosa. Eu achei que esse estava autografado. Não, não tá. Fernanda, perfeita. Esse livro é fantástico. Ele também fala de morte e de luto, só que de uma maneira um pouco diferente, porque aqui são duas melhores amigas. Elas fazem listas de 10 coisas que a outra tem que fazer se uma morrer, sabe? Só que elas são novas e não esperavam que isso de fato fosse acontecer. E até que uma delas sofre um acidente e morre. E deixa a lista de 10 coisas pra amiga fazer. E assim, pra finalizar, a invejinha, eu queria ter tido a capacidade de escrever esse tipo de livro. Por que não a gente jogar pro alto? Brandon fucking Sanderson, galerinha! Brandon fucking Sanderson. Né, o que dizer. Queria ter tido a capacidade de escrever O Caminho dos Reis. Ou qualquer livro do Brandon Sanderson, pra ser muito sincera. Gente, eu já tirei tanto livro da minha estante que vai ser o caos pra eu guardar tudo isso. Vamos lá, tédio. Indo pro tédio, eu tive um pouco de dificuldade de saber como é que eu ia fazer com essa questão do tédio. Porque, assim, livros que me deixaram entediadas. Então não rola indicar livros que eu fiquei entediada, porque eu não quero que vocês fiquem entediados lendo esses livros. Então eu fui mais pela vibe. Peguei livros que tem uma vibe que poderia se dizer que lembra, tipo assim, que tédio, não tem nada pra fazer. Tipo, uma coisa meio gótica, meio nublada, dia chuvoso, que para leitores é ótimo, porque você fica em casa embaixo das cobertas lendo, mas que para a maioria das pessoas, tipo, putz, não dá pra sair, putz, não dá pra fazer nada, putz, tem que ficar em casa, entendeu? Nós, leitores, não conhecemos esse sentimento, porque o que a gente quer é ficar em casa lendo mesmo. Mas vai por essa vibe, entendeu? Da ambientação. Joguei por esse lado. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, faz sentido na minha cabeça. Indo pra essa vibe gótica, eu coloquei Jane Eyre. Por que não? Um dos meus clássicos favoritos da vida. Ele tem, né, toda essa vibe meio gótica. Uma leitura que vai ser, tipo assim, super profunda, vai mudar a minha vida, que vão ter frases icônicas, diálogos fantásticos e personagens incríveis que eu nunca vou superar. E eu vou me identificar demais com a personagem principal, mesmo tendo sido escrita, lá atrás, vai ser a personagem que eu vou mais me identificar na vida. O outro que vai nessa vibe... Ai, meu Deus, assim, eu tô até emocionada aqui. Inclusive, saiu o segundo. Não, vai sair, tá em pré-venda. E, assim, eu tô louca querendo ele já. Porque, assim, o que é o Império do Vampiro de J. Kristoff, galerinha? Vocês não têm noção. Se você ainda não leu esse livro, você não tem noção. Olha só, ele é enorme. Mas ele é fantástico. E ele tem muito essa vibe, tipo... vampiros, né? Então aquela vibe sombria, dark, de noite, frio, serração, sabe? Como é que fala? Todo mundo fala serração? Eu não sei se é uma coisa aqui do Rio, ou se todo mundo fala serração. Aquela vibe meio Silent Hill, sabe? Cheio de névoa.
Então, ainda mais que a gente tem ele, que ele é meio híbrido, né? Ele é meio vampiro, meio humano, e ele faz parte de uma organização que mata vampiros, e os vampiros dominaram o mundo, e a gente fica sabendo da história dele através dele, sabe? Ele vai contando do passado, porque aparentemente ele foi feito de prisioneiro. Porque o segundo livro tá chegando aí, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu acho que isso aqui vai dar ruim daqui a pouquinho. E o outro, nessa vibe, é A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Eu gostei bastante desse daqui. Ele é uma leitura super rápida também. Ela vê fantasmas. E os pais dela gravam documentários daqueles tipo assim, Ghostbusters, sabe? Que vai nos lugares que são assombrados e procuram imagens e coisas do sobrenatural. E a filha deles ali que vê fantasma. Ai, mas eles não sabem disso, né? Ela passa a ver depois de uma experiência de quase morte. Porque ela não queria viajar com os pais nessas casas assombradas, porque já é difícil viver a vida dela normal, assim, tendo que afastar os espíritos. Imagina nessas casas bem antigas, assim, assombradas, né? Punk. Agora, vamos falar do Vergonha? Cara, ele é um fofucho do caramba, né? Vamos combinar? Eu adorei o personagem Vergonha. E eu separei aqui 2 livros em que... também foi meio assim, como é que livro de vergonha, sabe? Vergonha alheia de ter lido? Não, não dá. Então eu fui mais no sentido de que a personagem principal ela é muito tímida, muito introspectiva e tem dificuldade de socializar. Então eu fui por essa vibe e eu lembrei automaticamente de 2 personagens de 2 livros que se encaixam perfeitamente nisso. Um deles é de uma das minhas autoras favoritas também, que é a Rainbow. E é Fangirl, que faz um tempo que eu de fato não indico Fangirl aqui. Não, eu acho que eu indiquei num vídeo de romances. Mas esse livro daqui ele é um clássico pra mim, sabe? E ele é muito fantástico. Ele deu origem a uma outra série de livros da mesma autora, que é Carry On, Siga em Frente. Origina daqui, porque é uma personagem que ela tem muita dificuldade de ir pro mundo, sabe? Ela escreve fanfics na internet e ela é meio que obrigada a sair, socializar depois que ela vai pra faculdade, que ela vai ter que morar com outra pessoa, sabe? Então, assim, a gente vai acompanhando a dificuldade dela inicial de poder, sabe, se envolver com as pessoas além do mundo na internet. Isso vai dar ruim. E o outro aqui que eu coloquei é Eliza and Her Monsters. Esse daqui... eu não sei se ele tem PTBR, vou ser muito sincera. Eu vou dar uma olhadinha aqui na hora da edição, porque na época que eu comprei, não tinha. E mesmo tempo depois, eu querendo indicar esse livro, eu fui procurar e também não tinha em PTBR. Mas pode ser que tenha saído mais pra frente, então eu vou dar uma olhadinha, se tiver eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu sou apaixonada por essa história, e também vai na mesma vibe. A personagem, ela é uma cartunista, né, ela faz desenhos, ela tem uma graphic novel, se eu não me engano, online, e aí entra um garoto na sala dela, que é fã dela, só que ele não sabe que ela é ela, porque ela faz tudo ali no sigilo, ninguém sabe que é ela, a famosa da graphic novel. E aí esse menino vê um dos desenhos dela e acha que ela é fã também. E ele começa a se aproximar dela, vai saindo do casulo e tem um romance e tudo mais, assim. É fofíssimo também, fofíssimo. Eu amei. E pra finalizar, temos aí a famosa ansiedade, que é o assunto do momento, a personagem do momento, né? E pra ansiedade, eu pensei em livros para leitores ansiosos. Assim, leitores que não querem passar muito tempo lendo um livro, que precisam de alguma coisa que seja rápida, alguma coisa que seja boa e rápida de ler. Ou então, se você tá numa ressaca literária, você precisa de uma leitura que te dê um impulso, sabe? Então uma coisa rapidinha que você comece e termine bem rápido. Eu separei 3 livros aqui. Eu segui por essa tangente porque, assim, eu particularmente não consegui pensar em muitos livros que tratam especificamente de ansiedade. Tem um aqui dessa lista que mas os outros são mais nessa questão de vai ser rapidinho, vai ser gostosinho de ler e vai te dar um ânimo, sabe? E eu sou uma pessoa que eu não sou nem um pouco ansiosa. É uma coisa que eu não tô muito familiarizada, eu não sou uma pessoa que eu tenho ansiedade no meu dia a dia. Muitas pessoas à minha volta têm. Então, assim, estou familiarizada no sentido de lidar com pessoas ansiosas e tentar fazer o melhor possível para que elas não sintam tanto isso. Mas eu, particularmente, não sinto. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar, então, do livro que tem a ansiedade aqui no meio da narrativa, falar um pouco disso. Que é o Tartarugas aqui lá embaixo, que pode parecer uma escolha bem óbvia, porque eu acho que é a escolha de todo mundo quando você fala de ansiedade é esse livro. Mas pra mim ela não é tão óbvia assim, porque eu não sou muito fã do John Green. Pasmem.
não gosto muito dos livros do John Green. Tenho alguns aqui, já li uns 3 ou 4 dele. Já me desfiz de alguns, inclusive, porque não é muito pra mim. Eu acho os livros deles... Eu acho que ele tem frases de impacto muito bonitas. Ele tem premissas muito boas, mas ele nunca se aprofunda. Fica tudo muito raso, parecendo meio que um roteiro de alguma coisa, sabe? Que vai se aprofundar depois. Então, assim, eu não consigo curtir muito a escrita do John Green. Mas esse daqui, em especial, eu gostei. Eu acho que de todos que eu li, dele foi o melhor. Ele ainda não é um livro, uau, meu Deus, eu indico pra todo mundo. Mas eu gostei dele o suficiente pra dizer, é uma boa leitura, você pode ler. Ainda mais se você tem ansiedade, você pode se identificar bastante com a personagem principal. E a ansiedade é abordada aqui de uma maneira que eu acho que foi bem respeitosa e bem delicada. Então, assim, foi um livro que fechou bonitinho, redondinho. Agora, seguindo mais na vibe, tipo, você vai começar e terminar. É um livro muito quentinho no coração, muito fofinho. Na verdade, é uma graphic novel que eu gosto muito. Chama O Príncipe e a Costureira. É da Dark Side. E, assim, ele é lindo demais. Eu sabia que ia dar ruim. Inclusive, eu aposto que vários de vocês estavam com ansiedade, não estavam? Vendo essa pilha crescendo, crescendo. E vendo só a hora dela cair. Vocês veem, eu tava aqui assim, uma hora vai cair. Pronto, puxei a poltrona um pouquinho pra cá e botei alguns aqui. Voltando ao que eu tava falando, então, ele é fofíssimo, fofíssimo esse livro. Ele conta a história de uma menina que o sonho dela é ser costureira. Ela quer fazer os vestidos mais lindos e, ao mesmo tempo, tem um príncipe que gosta de usar vestidos, mas ele tem que fazer isso escondido, porque ele é o príncipe e o pai dele jamais iria aceitar. E ela começa a fazer vestidos escondida pra ele. E assim, gente, lindo, quentinho no coração. Você começa e termina super rápido. E é uma história, assim, fofíssima que vai ficar com vocês, assim, pra sempre. Eu amei, é uma das minhas HQs favoritas. E eu indico de coração pra todo mundo. E pra finalizar, essa indicação aqui também, que é um favoritíssimo, que é o Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro daqui, ele vai na vibe de poesia, sabe? E a estrutura do livro, ela é toda diferente. Ela é toda assim, ó. Você lê rapidinho. Tá vendo como ele é? São vários poemas. Eu não sei se é poesia, se é poema. Tem uma diferença, né? E assim, eles são fantásticos. Eles são tipo um soco na sua cara. E é um livro que eu li uma vez. Depois eu fui relendo os meus favoritos que eu marquei. E assim, fica comigo pra sempre. E, tipo, só a sinopse dele aqui pra você ter uma noção, tipo, 67 segundos, 3 regras e uma arma. O irmão de Will, do personagem principal, foi morto, assassinado. A tristeza é tão grande que mal cabem palavras. E naquela área, quem manda são as regras. Então, assim, tem que seguir as regras, independente do que aconteça. E as regras são, número 1, não chorar. A regra número 2 é não dedurar ninguém. Você não pode dedurar. Mesmo que você saiba o que aconteceu, você não pode dizer. A regra número 3 é você precisa se vingar. Então, aconteça o que acontecer, você tem que vingar. Você não pode chorar, você não pode dedurar, mas você tem que se vingar. Tem que fazer a pessoa pagar pelo que ela fez, pela violência que foi cometida. Então, é um ciclo sem fim de violência. Então, assim, a gente vai sabendo um pouco mais da história dele, do momento que ele descobre que o irmão foi assassinado. E aí, enquanto ele tá descendo o elevador do andar dele até o térreo, ele decidiu o que ele vai fazer. É isso, galera! Olha quanto livro eu indiquei pra vocês! Nesse vídeo deve ter ficado gigantesco. Vou fazer o máximo possível pra ele ficar bem dinâmico. Muito obrigada por terem ficado até aqui, se vocês ficaram até aqui. Não se esqueçam de comentar e de dar o like nesse vídeo. Digam aí se vocês têm alguma indicação específica para os sentimentos aí dos personagens do Divertidamente. Se vocês gostaram do filme, o que vocês acharam. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Beijos e até a próxima!